Mas ele tem uma característica muito importante, que além dessas aí, ele teve um esforço de vontade muito grande, um esforço para a prática do bem, para a melhoria muito grande, que muitos de nós não temos, e ficamos no meio do caminho por causa disso. Pedro, depois que ele venceu a crucificação de Jesus, né? E aquele momento triste onde ele negou 3 vezes, ele voltou como um apóstolo extraordinário. Ele fundou, junto com os outros discípulos, a Casa do Caminho, acolheu pessoas, né? Ele que deu direcionamento ao cristianismo no mundo todo, não é isso? Paulo recorreu a ele várias vezes, né, depois de convertido. Ele que orientou Paulo em algumas coisas importantes, né? Ele se renovou a partir de várias incongruências que ele encontrava em sua vida, que ele acabou se despertando para isso. Então isso é o fundamental. E com base nisso nós temos que meditar, né? Nós observamos essas qualidades e esses vícios em nós, mas além de observar isso, que realmente nós temos todas essas qualidades e vícios de Pedro, mas a gente se esforça para melhorar isso, ou seja, para eu deixar esses sentimentos ruins de lado e cultivar os bons sentimentos, né? Cultivar as qualidades morais que vai nos ajudar. Eu pratico o bem, né? Eu perdoo as pessoas, eu sou empático, eu tenho sensibilidade com o sofrimento do próximo, eu tenho misericórdia. Então tudo isso é importante no nosso dia a dia, na nossa reflexão diária, baseado no que Pedro fez. E tendo essa força de vontade de mudar, outra pergunta, eu tenho essa força de vontade, eu quero mudar, então eu consigo galgar esse novo patamar na minha evolução espiritual. Então Pedro representa essa característica do discípulo, né? Ou seja, do espírito em estado de ascensão, que está no final desse momento de provas e expiações e quer passar a galgar um novo degrau para um momento de regeneração. É o espírito ainda que está com o dilema entre a vida espiritual e a vida corpórea. O que seguir? Qual que é o melhor caminho? Né? Eu sigo as regras do mundo ou eu sigo as regras do mundo espiritual? Do mundo corpóreo ou do mundo espiritual? Então esse dilema é um dilema constante em todos os discípulos, ou seja, em todos os espíritos que querem seguir o caminho do guia, que é Jesus, mas e chegam no momento ápice, né? Podemos ver isso no dia a dia nosso, as nossas preocupações, agora recentemente com essa pandemia, as nossas preocupações com os nossos familiares, né? Isso conosco mesmo, com a questão da nossa vida, porque a pandemia traz um risco de vida importante para nós. Então, tudo isso fica no dilema. Eu acredito, eu creio em Deus, né? Creio na minha força, no que eu tenho, nas minhas características internas, ou não, eu acredito no outro que está falando isso, está falando que é aquilo, que faz dessa maneira ou de outra, né? Sem, talvez, alguns casos com entendimento específico, outros casos científico até, outros casos não. Então, são momentos importantes que todos nós vivenciamos, né? Então, esse é esse legado que Pedro deixa para nós em termos de vícios e virtudes morais, né? Ou seja, essas qualidades morais que nós temos que cultivar ou que nós temos que deixar de lado. Por isso que Pedro é chamado por Jesus de a pedra, Simão a pedra, porque a pedra é a base. Jesus fala nos mandamentos dele, no evangelho dele, pede para Pedro apacentar as ovelhas dele, fala que Pedro faz a ligação entre o céu, né, e a terra. Então ele mostra que Pedro, ou seja, essa pedra, esse tipo de comportamento, essas características fundamentais do espírito humano em estado de ascensão, são características necessárias para se chegar ao reino dos céus, ou chegar ao estado de felicidade, ou chegar ao novo degrau de evolução que nós estamos almejando, que é o mundo de regeneração. Então, para conseguirmos chegar a isso, nós vamos passar por isso. Nós temos essas características em nós, como espírito. Então, por isso que Pedro é a pedra. Ele é a pedra, ele é a base da doutrina de Jesus, da boa notícia que Jesus nos veio trazer sobre a questão da evolução.
Bom, então, para mostrar essa diferença entre as características de um espírito humano em ascensão e as características de um espírito humano completo, eu gostaria de ler uma passagem de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, que mostra as características do homem completo, né? Ou seja, o homem humano real, a humanidade real, que é inclusive o título da lição. E Pedro, ele estava um passo um pouco abaixo, né? Um degrau abaixo do homem real. Ele estava em ascensão para o homem real. Então nós podemos verificar o que Pedro buscava, o que nós temos que buscar. Então o texto diz assim: apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, esqueceu a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria ao convívio dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado, para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Então, que Jesus continue iluminando nosso caminho, continue nos mostrando as nossas dificuldades, continue nos dando força para que consigamos soerguer, melhorar cada vez mais espiritualmente, entender que nesse mundo, enquanto encarnados, também somos espíritos em contato constante com o mundo espiritual, que isso que nos conduz, que nos ajuda a passar por essa pequena etapa, né, da nossa vida eterna como espírito. Então, que tudo isso nos ajude a cada vez mais. Felicidades a todos e abraço fraterno.